Olá, queridos, queridas, a Bíblia como ela é. Hoje nós vamos gravar a terceira teologia do apóstolo São Paulo. Nós falamos sobre a expiação, a justificação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma nova vida em Cristo. A invasão do futuro no presente. Hoje nós vamos trabalhar a questão teológica, numa visão escatológica de Paulo, sobre a nova vida em Cristo. Foi uma experiência importante e profunda na vida deste apóstolo. Segundo a Bíblia, ele foi chamado desde o ventre de sua mãe. Deus já tinha um plano na vida do apóstolo São Paulo. O ponto que nós vamos abordar agora é a salvação transcende o mero perdão moral. Nós temos uma polaridade aqui, dois quadros contrastantes, o paradigma antropocêntrico e o paradigma teocêntrico. Resumindo, a visão antropocêntrica é a visão baseada no homem, fundamentada no homem. E o paradigma ou a visão teocêntrica é a visão baseada em Deus, que é a visão do apóstolo São Paulo. A do homem é uma visão comum. E dentro dessa visão comum, nós temos o foco, que é o benefício individual humano. Qual seria o objetivo dessa visão humana? É escapar da punição e garantir o céu. Com mérito, com esforço próprio. O centro desta visão humana é o indivíduo melhorado. Apenas trabalha o padrão moral, a modificação do ser humano. Não trabalha o aspecto redentivo, o aspecto espiritual, sobrenatural. A transformação interior nessa visão humana. E a visão de Paulo, o centro, que é um contraste da visão do indivíduo melhorado, é Cristo como a nova esfera de existência. A vida do apóstolo Paulo e a nossa vida, ela deve ter como centro a Jesus Cristo. Inclusive, no livro de Hebreus, no capítulo 12, ele nos recomenda aqui devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa salvação, segundo a visão que nós encontramos na teologia paulina. E qual o resultado dessas duas visões? A primeira visão, que é uma visão humana, resulta em uma ética baseada em regras para manter o status. Ela tem como objetivo uma ética que nós chamamos teleológica, que é a ética de resultados. É uma ética baseada no homem, é baseada em manter as regras, a finalidade. Se for algo bom, então é possível. Se for algo que
venha melhorar a vida do homem, e essa visão ela é a melhor possível quando nós trabalhamos o aperfeiçoamento do ser humano, sem contar com a ação do Cristo ressuscitado. Essa é uma visão humana. Já o resultado da visão teocêntrica, que é uma recriação cósmica, onde o crente renuncia à sua autonomia, já não sou eu quem vive, conforme o livro de Gálatas, capítulo 2:20. Não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Nós vamos encontrar essa visão. Não apenas de uma mudança no padrão ético, no padrão moral, mas é Cristo, não é? É Cristo que coordena a nossa vida, é Cristo que conduz a nossa vida. A cruz de Cristo é o centro da história humana, mas o centro do Evangelho de Paulo é a ressurreição. Outro ponto que podemos tirar da doutrina paulina é a irrupção do novo século. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou as coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós temos agora uma visão humana, nós temos uma velha criatura, e na visão divina, uma visão antropocêntrica e uma visão teocêntrica, Deus, nova criação. Na velha criação, nós temos uma realidade escatológica. Quando se fala aqui escatológica, se refere exatamente ao escatom, ou seja, ao futuro, não é? É uma visão futura. Nós fomos salvos em Cristo, estamos sendo salvos em Cristo e seremos salvos em Cristo, segunda vinda de Jesus, que nós chamamos de parousia, que é a segunda vida de Jesus. Ser uma nova criatura não significa ser um velho ou melhorado. É um advento da nova criação escatológica que já irrompeu na história, ou seja, já surgiu na história. A salvação não é algo ilusório, não é uma irrealidade. A salvação e ser uma nova criatura é algo presente, é algo real, é uma história que veio do futuro e já se encontra no presente. O fim de uma era, a derrocada da natureza essencial humana, incapaz por si mesma, e a entrada da nova época operada por Deus. Nós temos uma realidade escatológica e temos o fim de uma era. A era onde o domínio era exatamente o pecado. O domínio era, o reino pertencia ao diabo, a Satanás. E agora o reino pertence ao Senhor dos senhores, Deus, Jesus e seu Filho Jesus Cristo. Nós temos, em terceiro lugar, uma nova criação. Perceba que nós estamos num desenvolvimento, uma velha criação. Nós temos agora o fim de uma era e entramos agora numa nova criação. Solidariedade cósmica. O mundo estava alienado. Em Cristo começou a dramática recuperação do cosmos. O mundo estava distante. Deus criou este mundo e este mundo estava distante, estava sem esperança. E trata-se também do cosmos, não é? Da criação do universo. O universo que estava girando contrário à vontade de Deus. E agora nós temos um retorno, que é exatamente a nova criação.
Outro ponto interessante da teologia paulina é a transferência de esferas em Adão versus Cristo. Na verdade, Cristo nós chamamos de o último Adão. Nós temos o primeiro Adão, desobediente, sem esperança, e agora nós temos o último Adão, que é exatamente Jesus Cristo. Em Adão, nós temos o cabeça representante, Adão, a primeira humanidade decaída. Adão representa isso, a humanidade recaída, a humanidade decaída, a humanidade pecaminosa. Nós temos o domínio de regência, sob o domínio do pecado, da lei e da morte. Em Adão, nós temos o pecado, o domínio do pecado, o domínio do pecado, o domínio da lei e o domínio da morte. Em Adão, nós temos a natureza, em Adão é uma natureza da carne, existência na fraqueza humana. É a carne, são os desejos pecaminosos da carne. E nós temos o destino, numa visão adâmica, que é exatamente a condenação e ruína. Em Adão, o ser humano e a humanidade caminham para a destruição. Agora, perceba o contraste, né? Poderíamos chamar da antítese do primeiro Adão e do segundo Adão. Em Cristo, o último Adão, nós temos o Cristo exaltado. Cristo exaltado. Um Cristo que foi colocado acima de todo nome. Nós temos o Cristo que veio redimir o homem do pecado. Nós temos o domínio da regência, nós temos sob o domínio da graça, da liberdade e da vida. Em Adão, primeiro Adão, o domínio era o pecado. Em segundo Adão, em Cristo, nós temos o domínio da graça, da liberdade e da vida em Cristo Jesus. Em Adão, a natureza era a carne, a existência da fraqueza humana. Em Cristo, o que reina é o Espírito, a nova ordem de poder vivificante. O destino, nós encontramos no livro de Romanos, né? A condenação e ruína, destruição. O pecado nos destrói. O pecado veio para destruir o homem, a humanidade. Em Cristo, nós temos o que em Cristo? Absolvição, justiça e nova criação em Cristo. Absolvição. Absolvição das nossas transgressões, absolvição dos nossos pecados. E agora, por quê? Porque nós somos uma nova criatura. A mecânica da salvação identificada total. Morrer em Cristo, Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 4, depois leiam em casa, né? A crucificação do velho homem, nós temos sepultamento, o rompimento total e irrevogável com o domínio do pecado, o fim da soberania do velho éon sobre o indivíduo, significa que época, né? Éon é como se fosse uma partícula, né? Éon. A crucificação do velho homem, em ressuscitar em Cristo, nós temos lá em Romanos 6, continuando, versículo 5 até o versículo 11, nós temos a ascensão, o batismo espiritual na nova ordem de existência. Andar em novidade de vida, o crente agora se considera morto para o pecado e vivo para Deus. O batismo significa ou simboliza a união na qual o crente morre para a sua velha vida e é ressuscitado em uma nova
palavra em forma de água. A água simboliza também o Espírito Santo. Dois sistemas operacionais na carne versus no Espírito. Na carne, no Novo Testamento, usamos a palavra, não é o corpo físico que foi criado bom e é templo de Deus. É a natureza humana decaída, centrada em si mesma, uma existência limitada aos recursos meramente humanos e impotentes. O resultado inevitável, a inimizade contra Deus e a morte. Romanos capítulo 8, versículo 7 ao versículo 8. Quando se fala de carne aqui, não é o físico, o corpo em si, mas trata-se da natureza pecaminosa do homem. Quando se trabalha com o espírito, que a palavra é pneuma, quer dizer vento, sopro, nós temos o reino dinâmico da nova era, inaugurada por Cristo. Não é apenas uma melhoria moral, mas uma invasão do poder de Deus no interior do crente. A capacitação para compreender e viver as realidades celestiais. O resultado é inevitável, é vida e paz. Capítulo de Romanos 8, versículo 6. A intersecção das eras, o já e o ainda não. O presente século mal, a queda, o pecado, a morte, o sofrimento atual. Nós temos o tempo presente da igreja. Vivemos entre os tempos. O século futuro retrocedeu e invadiu o presente através de Cristo. Sofremos as dores do mundo velho, mas já desfrutamos os poderes do mundo novo. O conflito central do cristão ocorre nesta zona de tensão mútua. O século futuro, chamado de a era por vir, ou era vindoura. A consumação, a glória física, a morte vencida. É a consumação de tudo na segunda vinda de Jesus. A morte será aniquilada. A glória, nós teremos a glória do Senhor que habita em nós, o seu Espírito que habita em nós. O clímax do já, a escatologia antecipada, ou seja, o futuro antecipado, o julgamento antecipado, a justificação forense do crente não é algo que ele aguarda com medo para o fim dos tempos. Em Cristo, o tribunal do último dia já aconteceu na cruz e a sentença foi absolvida. O que era para o futuro já está acontecendo agora no presente. A ressurreição antecipada, o Cristo exaltado, tornou-se Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45. Sua ressurreição física no passado garante nossa ressurreição espiritual no presente. A nossa libertação já foi realizada historicamente. O futuro determinante já assumiu o controle do nosso presente. A ressurreição de Cristo é o primeiro ato do fim dos tempos, isolado no meio da história. E, queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao final do tema que é estar em Cristo, uma nova criatura, ou a vida em Cristo. A terceira teologia
do apóstolo São Paulo. Espero que tenha gostado. Continue orando por esse canal e compartilhe esse canal com os amigos, com o grupo de sua igreja e incentive. Dê o seu like, aperte o sininho, porque todas as vezes que eu publicar uma aula, vocês serão avisados ou avisadas. Então, meu desejo de coração é que Deus continue abençoando a vida de vocês abundantemente. Um abraço para todos. Amém.